Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Caíque. Saiu o edital do concurso TJDFT, a banca responsável FGV. Vou produzir agora uma redação ao vivo para o cargo técnico judiciário, mostrando para vocês como estruturar o texto, organizar as ideias de acordo com o assunto. Preparei uma prova de redação exclusiva com um tema impactante que pode ser cobrado agora na prova do concurso TJDFT. Mas antes, vamos às informações do perfil de abordagem da prova redacional que constam no edital. Será um texto do tipo dissertativo argumentativo, ou seja, você vai discorrer sobre um assunto mostrando argumentos, um ponto de vista, um posicionamento em relação ao que é colocado. Inclusive, na prova mais recente, que foi cobrada pela FGV, o TJ Roraima, nós tivemos um tema contemporâneo, uma problemática social, e a banca, na abordagem da redação, ela pediu o posicionamento. A banca estipulou a quantidade mínima de 15, máximo de 20 linhas. Aqui a gente tem uma particularidade nesse edital, porque é mais comum nós termos uma limitação de 20 e o máximo de 30 linhas. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Escrever de forma concisa e objetiva. Utilizar um número significativo de informações com o menor número de linhas possíveis. Quanto ao assunto, a banca não estipulou que vai ser cobrado, não vai ser um tema específico, como vai acontecer para os outros cargos, mas acompanhando provas anteriores, nós conseguimos aí ter uma ideia de que será um tema contemporâneo, um assunto da atualidade, pode ser de qualquer área, educação, meio ambiente, tecnologia, comportamento. A banca tem cobrado temas complexos também em algumas provas, então nós temos várias possibilidades temáticas. Será uma redação que vale 30 pontos, e lembrando que é uma etapa aí de caráter eliminatória e classificatória. E uma etapa decisiva, né? Claro, a redação tem um peso muito importante na prova, elimina centenas de candidatos que vão despreparados, então se você está assistindo a esse vídeo, você vai aqui ter uma orientação, um direcionamento eficaz para conseguir produzir um bom texto. Temos também aqui os critérios de correção. Ela divide em duas partes. A primeira, a estrutura textual global, que nós chamamos de aspectos macroestruturais, que é o conteúdo da redação. Ela divide essa primeira parte em dois critérios. A abordagem do tema, valendo 12 pontos. Na abordagem do tema, ela vai considerar a capacidade de você selecionar os argumentos, já que é o gênero dissertativo argumentativo. Progressão textual, que é o segundo critério, também vale 12 pontos. Muito importante esse critério, porque tem candidatos que não conseguem redigir um texto mantendo aí uma coesão, uma coerência, ligando as partes, né? Então você tem que ter muito cuidado aqui. O seu texto ele tem que ter uma linearidade, uma sequência lógica. Nesse critério, a banca vai considerar a capacidade do candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos e a distribuição do tema em uma evolução adequada de suas partes. Por isso, uma progressão dessas ideias. Então, você na introdução contextualiza o que foi colocado, uma contextualização geral. Você aborda lá nos parágrafos de desenvolvimento os argumentos em relação àquela temática. Como eu disse, né, dois parágrafos aí são ideais. E, na conclusão, você vai trazer ali um desfecho para aquela discussão. Então tem que ter essa sequência. Elementos coesivos, é muito importante você utilizá-los para ligar as partes do texto, os conectivos, expressões que vão dar essa sequência. Na produção da redação, vou utilizar aqui esses termos e apresentar para vocês como empregá-los corretamente. A segunda parte que a banca divide, a correção, é o aspecto que nós chamamos aí de microestrutural, os erros gramaticais, a norma culta da língua portuguesa. Veja que ela divide em dois critérios também. Primeiro, seleção vocabular, valendo aí 2 pontos, e ela vai reduzindo desses 2 pontos, vai tirando 2 décimos a cada erro que você cometer de seleção vocabular. Quando você tem problema aí de inadequação vocabular, você repete termos muito próximos, ali não usa sinônimos. O segundo critério, norma culta, vale aí 4 pontos, ela vai deduzindo 0,4 de 4 pontos. Ela considera problemas graves aí
de construção frasal, também problemas em relação à estrutura do texto. Vamos agora à proposta de redação, é um tema pertinente, está em discussão, faz parte do cotidiano das pessoas. As fake news, nós nos deparamos com esse conteúdo ao utilizar principalmente a internet, redes sociais. Lá na prova, geralmente a banca coloca textos motivadores. Aqui eu trouxe 2 fragmentos falando sobre as notícias falsas, uma pesquisa da Universidade de Oxford e o outro, um levantamento feito aí em relação à pandemia agora, né, as informações que circulam sobre vacina. Depois que você lê esses textos motivadores, ela pode extrair esses textos de artigos de opinião, de notícias, de livros. Já vi provas em que ela utilizou poemas, enfim, uma variedade de conteúdos que ela pode trazer aqui para a leitura. Após você identificar esses textos motivadores, eu sempre sugiro que você marque ideias, informações que podem te ajudar, que são chave, que vão te direcionar. Depois ela traz a proposta de redação, aqui nós temos o tema, os perigos da disseminação das fake news nas redes sociais. E aí nós começamos a nossa produção. Como nós sabemos que a limitação é de 20 linhas, a indicação é que você consiga fazer uma boa distribuição dos parágrafos, uma introdução curta, 2 períodos no máximo. Primeiro você vai trazer aqui uma abordagem geral do tema, retomando o que foi solicitado, e depois você vai colocar o que vai ser discutido no seu texto. Então nós começamos falando do ambiente virtual, já que a proposta fala das redes sociais. O ambiente virtual propicia o compartilhamento de notícias falsas. Vejam que eu fiz aqui uma frase objetiva, contextualizei o tema, e agora eu vou elencar o que vai ser discutido. Nesse ângulo, ou nessa perspectiva, é preciso discutir os perigos dessas informações e as ações necessárias para coibir a disseminação Aqui nós temos uma introdução concisa, 2 períodos. No primeiro, eu contextualizo a temática. O ambiente virtual propicia o compartilhamento de notícias falsas. Nesse ângulo conectivo, para manter a coesão, é preciso discutir os perigos dessas informações e as ações necessárias para coibir a disseminação. Vamos agora para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Uso também aqui um conectivo. É preciso destacar em primeiro lugar os fatores que contribuem para a circulação das fake news. No ciberespaço, qualquer usuário pode produzir e compartilhar mensagens, muitas vezes de forma anônima. Continuo aqui minha produção utilizando outro conectivo. Além disso, as informações falsas que circulam
na internet possuem as mesmas características das notícias verídicas. E assim eu finalizo o meu primeiro parágrafo. Vou marcar aqui os conectivos. É preciso destacar que é sempre importante você utilizar um conectivo, né? É preciso destacar em primeiro lugar, ou a princípio destaca-se, que eu tenho outro conectivo além disso, dando continuidade. Meu próximo parágrafo, vou usar outro conectivo, né? Outro sim. É preciso destacar os perigos da circulação de fake news. Esse conteúdo geralmente é produzido visando legitimar um ponto de vista sobre um assunto, prejudicar a imagem de alguém. Vou usar aqui um outro conectivo. Ademais, as notícias falsas também podem ser usadas para criar boatos e reforçar, que é o que tem acontecido hoje com muita frequência nos espaços virtuais, pensamentos intolerantes e discurso de ódio. Marcando aqui os conectivos, outro sim. Ademais também. Vamos para a nossa conclusão. Também é importante você utilizar um conectivo conclusivo aqui no seu último parágrafo. Então, portanto, por último. Portanto, as empresas responsáveis pelas comunidades virtuais devem criar mecanismos de apuração dos conteúdos compartilhados para checar a veracidade. E, por último, compete ao poder público aprimorar os mecanismos de investigação e punição dos responsáveis pela produção e circulação
das notícias falsas. Conectivos que eu utilizei, né? Portanto, por último. Vamos fazer uma leitura de todo o texto. O ambiente virtual propicia o compartilhamento de notícias falsas. Nesse ângulo, é preciso discutir os perigos dessas informações e as ações necessárias para coibir a disseminação. É preciso destacar, em primeiro lugar, os fatores que contribuem para a circulação das fake news. No ciberespaço, qualquer usuário pode produzir e compartilhar mensagens, muitas vezes de forma anônima. Além disso, as informações falsas que circulam na internet possuem as mesmas características das notícias verídicas. Segundo o parágrafo, outro sim, é preciso destacar os perigos da circulação das fake news. Esse conteúdo geralmente é produzido visando legitimar um ponto de vista sobre um assunto ou prejudicar a imagem de alguém. Ademais, as notícias falsas também podem ser usadas para criar boatos e reforçar pensamentos intolerantes e o discurso de ódio. Portanto, as empresas responsáveis pelas comunidades virtuais devem criar mecanismos de apuração dos conteúdos compartilhados para checar a veracidade. E, por último, compete ao poder público aprimorar os mecanismos de investigação e punição dos responsáveis pela produção e circulação das notícias falsas. Vejam que a minha conclusão, eu coloquei ações que podem minimizar os efeitos da problemática que foi discutida. É uma das características do gênero dissertativo argumentativo. E assim nós temos uma redação que consegue atender aos critérios de correção, o máximo de 20 linhas, quando a gente vai redigir isso numa folha. Esse tema, como eu disse para vocês, possui grandes possibilidades, está em discussão. As propostas temáticas que constam no curso exclusivo é o Manual da Redação TJDFT. Elaborei em cima do perfil de abordagem da banca FGV, possui todos os aspectos necessários para que você consiga redigir um texto nota máxima. Tem aqui a análise do perfil da banca examinadora, do gênero dissertativo argumentativo, análise também de temas que já foram cobrados, o que pode cair agora na prova. Também você vai ter simulações de provas de redação com assuntos inéditos, propostas exclusivas, e além das propostas, esse material também te dá uma base para produzir um texto padrão. Você vai ter uma redação pronta. Assim como eu produzi agora o texto ao vivo, você vai ter, após a proposta temática, um modelo. Você pode utilizar ele como referência para produzir as suas redações. Material inédito, metodologia inovadora, é o único exclusivo no mercado e já auxiliou aí milhares de alunos em concursos anteriores, em outras provas, a tirarem excelentes notas na redação. Separei para vocês alguns depoimentos. Esse candidato aqui tirou 4.2 de 5 pontos, 4.8 de 5.5. Esse concurso aqui do BRB, Banco de Brasília, 9,5 de 10. Esse outro concurso, 5,1 de 5,5. Temos aqui também outro depoimento, candidata nota 7 de 10 pontos, aqui 4,8 de 5 pontos, que foi Detran São Paulo, que foi PM Santa Catarina. Outros depoimentos, aqui foi um concurso de tribunal, candidato Vinícius tirou 29,72 de 30 pontos. Nota incrível, ele foi aprovado no concurso, a redação colocou ele dentro das vagas, é o que vai acontecer agora no TJDFT. Quem for preparado está dentro das vagas, vai tirar uma excelente nota. E, infelizmente, milhares de candidatos são eliminados porque reproduzem o mesmo comportamento, não se preparam para a redação, deixam para a última hora. Por isso, eu indico vocês a entrarem em contato. O material está com preço acessível, porque a intenção é de democratizar o acesso ao curso. Você vai ter acesso a uma oferta. E passo para você todas as informações. O link está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Tem aqui outro depoimento, a candidata Daiane no concurso IFAM, 36 de 40 pontos. Ela também foi aprovada, ficou ali entre os classificados. E eu quero que você seja o meu próximo depoimento de sucesso. Entre agora em contato para você ter acesso a essa metodologia. O curso tem a parte teórica, todos os conteúdos, redações prontas, modelos, propostas, análises, conectivos, dicas, macetes e também inclui correções, porque você também vai treinar essas produções, eu vou corrigi-las, assim você vai acompanhar o seu desempenho. É isso, bom preparo para vocês, forte abraço e até a próxima.